Pai do Senhor, meus amados irmãos, eu trouxe uma palavra aqui em Provérbios 3, ele fala o seguinte: confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Em outras versões vai dizer que confia os teus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Consagra os teus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Essa palavra está dizendo que tudo que nós devemos fazer em nossas vidas, devemos tão somente colocar primeiramente nas mãos de Deus. Porque hoje em dia passamos por muitas lutas, muitas dificuldades, mas nós temos a certeza que Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos. E muitas das vezes podemos até achar que a nossa vida está difícil, achar até que a vida do irmão é mais fácil do que a minha, ou a de Beltrano é melhor, ou você acha, mas você não sabe as dificuldades. Cada um passa por lutas diferentes, eu passo por uma luta diferente, você passa por uma luta diferente. Então, você precisa primeiramente colocar Deus em seus planos. E Jesus ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, primeiro nós precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, como se as nossas vidas dependessem de Cristo, e realmente depende. Eu dependo de Cristo, você também depende. E eu tenho certeza que você pode estar passando uma situação difícil e achando que você está sozinho, mas você não está. Você tem um Deus que cuida de você, tem um Deus que cuida no seu trabalho, no caminho para o trabalho, no caminho para a igreja, no caminho para casa. O Senhor está cuidando, está livrando, está dando livramento para a sua vida. Muitas das vezes você pode não perceber porque em meio às tempestades nós não conseguimos enxergar muitas coisas e achamos que estamos sozinhos, mas Jesus está no barco. Jesus não vai deixar o barco afundar. Tem uma certa passagem que o mar está revolto e as pessoas começam a clamar a Jesus: Jesus, Jesus, Jesus está dormindo no barco. Jesus, acorda, o barco vai virar. E Jesus diz: por que vocês não têm fé? Por que vocês não acreditam que Deus ele pode fazer aquilo que você não pode fazer? Eu sei que é difícil acreditar quando parece não existir possibilidades, mas eu tenho certeza que quantas vezes você já chegou na sua vida a dizer: Senhor, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu não sei o que fazer. E Deus foi lá com sua infinita misericórdia, lhe deu a solução, lhe deu entendimento para que você não desistisse. Quantas vezes você pensou: eu vou parar, eu vou deixar de seguir a Jesus? Mas, meu irmão, se com Jesus já está difícil, imagine sem Jesus. Eu sei que no mundo parece que as coisas são mais fáceis, e realmente parece no mundo ser tudo mais fácil. Para o crente tudo parece que existe uma dificuldade tão grande, é uma luta para poder você conseguir uma coisa pequenininha. Você ora, você chora, você se angustia, e com muita luta você vai lá e consegue. E muitas vezes o ímpio parece que numa facilidade ele vai lá e consegue. Mas nós temos que entender que Deus ele está no controle de tudo. Eu sei que a vida ela é difícil, tanto para mim quanto para você, mas nós não podemos desistir, nós não podemos nos entregar, porque os nossos planos, os nossos projetos que o Senhor nos deu, tudo ele vai se cumprir no tempo do Senhor. Eu sei que muitas das vezes a gente recebe uma promessa hoje, já queremos amanhã. Olha, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai levantar você como pregador, vai levantar você como cantora, mas é no tempo dele. E você acha que, não, amanhã eu vou virar pregador, amanhã eu vou virar cantora, amanhã eu vou virar empresário, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é assim. Todo o processo, toda a promessa, existe um processo. Pode ver em toda a história da Bíblia, Jesus, ele trata as pessoas, ele molda o nosso coração, molda o nosso caráter, para que quando nós recebemos a nossa bênção, nós não venhamos esmorecer ou muitas das vezes abandonar o Senhor. Então, eu sei que hoje pode estar difícil, mas daqui a 5 anos, você não sabe, daqui a 10 anos, você pode simplesmente se tornar um empresário e você hoje está no CLT e acha que a sua vida
vai ser só isso mesmo, é isso mesmo que Deus tem preparado para você, mas não. A Bíblia fala que Deus tem coisas melhores daquilo que pensamos e daquilo que imaginamos. Ou seja, então nós temos que tão somente descansar só no Senhor e acreditar no Senhor. A nossa única opção é Jesus, não existe outra. Você pode pensar, existe um fulano ali, um político, tem um vereador, tem um deputado, ele vai mudar minha vida, eu vou seguir ele, eu vou atrás dele. Mas você não percebe que a sua salvação não está no homem, a sua salvação está em Jesus. A sua única opção é Jesus. Eu sei que, muitas das vezes você já recebeu, hoje mesmo eu recebi uma palavra difícil, eu fui fazer o exame de vista e o oculista falou que eu tinha uma mancha no olho. Ele pediu até que eu procurasse algum especialista para que ele pudesse me dizer o que era essa coisa que eu tenho no olho. E naquele momento eu não me entristeci, eu não procurei me abater, não procurei, Jesus, se fosse algum tempo atrás, eu ia me desesperar, eu ia dizer, Senhor, e agora? O que é que eu vou fazer com esse olho? E eu tenho alguma coisa na retina do olho, uma mancha, ele tirou uma foto, ele fez um vídeo e ele me mostrou, e realmente existe mesmo uma mancha escura. E naquele momento eu não me entristeci, eu não simplesmente não murmurei, não falei, Senhor, por que é que isso aconteceu comigo? Eu não faço mal a ninguém, eu vou para a sua casa, leio, busco ao Senhor, dedico a minha vida ao Senhor, busco ao Senhor. Mas muitas das vezes Deus nos coloca em certas situações como essa para que nós possamos tão somente confiar no Senhor. Entendeu? A nossa confiança tem que estar justamente em Deus, porque é em momentos como esse que Deus molda a nossa fé para que nós não pensamos, se por exemplo, se você tivesse dinheiro, você ia procurar um melhor médico que pudesse resolver esse problema. Mas quando nós somos servos do Senhor, nós temos que primeiramente procurar Deus, porque Ele é o médico dos médicos. Então, eu sei que o momento pode ser difícil, eu não sei o que possa ser isso no meu olho, pode ser alguma coisa grave, pode ser alguma coisa leve, eu não sei, mas eu estou em paz, porque eu tão somente confiei no Senhor, eu confio no Senhor, eu descanso no Senhor, eu só consigo dormir à noite porque eu não tenho controle do que está acontecendo à minha volta. Eu não tenho controle, você não pode controlar as coisas que existem na sua vida. Você não pode controlar o que as pessoas falam de você. Então, só existe uma opção, é Jesus. Não existe outra. Então, irmão, fulano vai resolver, Beltrano vai resolver, irmão. É Jesus. O caminho é Jesus. A salvação é Jesus. A porta é Jesus. O caminho é Jesus. A salvação é Jesus. Eu sei que o homem pode resolver isso, mas primeiramente eu preciso confiar no Senhor. Preciso descansar no Senhor. O salmista no Salmo 27, ele diz que descansa tão somente no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Se eu descansar no Senhor, é como se eu estivesse pegando toda a carga, todo o peso, toda a ansiedade, toda a luta e estivesse passando para Jesus. Jesus, leve essa carga comigo, porque sozinho eu não consigo. Eu dependo de Ti. Eu não posso viver sem você, eu não posso dar um passo sem que o Senhor não esteja comigo. Entendeu? A salvação, ela vem de Jesus, o resultado vem de Jesus. Então, você precisa confiar em Jesus, porque se você for procurar as pessoas no mundo você só vai achar ilusão. No mundo as pessoas acham que elas vão resolver os seus problemas em um copo de cachaça, ou em um cigarro, ou em uma droga. Elas acham que aquilo está resolvendo o problema dela, mas muitas das vezes aquilo ali, ela está fugindo de uma realidade que ela mesma não consegue sair, ela não consegue enxergar e ver porque os olhos delas estão tampados para a verdade que é Jesus. No mundo, você encontra muitas amizades. Eu, quando era no mundo,
eu tinha diversas amizades, tudo quanto era pessoa no mundo. Quando eu aceitei Jesus, todo mundo simplesmente se afastou de mim, porque eles viram que eu não queria mais seguir aquele mesmo caminho. Entendeu? No mundo você só vai achar ilusão. Se você dedicar a sua vida para viver só em função de prazeres, você só vai achar depressão, você só vai achar ansiedade. Por quê? Você faz uma coisa neste momento, o pecado ele dura só um momento. E daqui a pouco, daqui a amanhã, você não sente mais prazer aquilo e procura fazer uma coisa a mais. É por isso que muitas das vezes as pessoas elas começam bebendo, daqui a pouco elas usam um cigarro, daqui elas usam outras coisas mais, porque aquilo já não lhes satisfaz mais. Porque dentro de nós é como se existisse um vazio, é como se existisse um abismo simplesmente que não tem profundidade. Não importa quantas vezes você jogue terra para tampar, não tem como tampar, porque não tem profundidade daquele abismo. Então as pessoas elas usam droga, elas bebem, como se fosse aquilo, como se fosse uma forma de tampar o buraco, mas não tem profundidade. Então quando o efeito passa, a realidade ela volta e a pessoa começa a se sentir depressiva, começa a sentir não ter prazer na vida. Ela perde o prazer na vida, perde o prazer de viver, porque ela acha que a felicidade é você chegar na sexta-feira e você postar sextou. As pessoas do mundo são assim hoje, e elas não conseguem enxergar que aquilo ali não está trazendo bem nenhum para ela. Entendeu? Então, a única forma de você preencher é com Jesus. Veja como Jesus ele é tão grande, que ele consegue ser maior do que esse abismo que existe dentro de nós. Esse vazio, Jesus ele preenche por completo, de uma forma que você se sente cheio, você se sente completo. E você fica, rapaz, eu perdi tanto tempo no mundo e eu não entendia como funcionava, mas agora que eu vi a verdade, que eu percebi que a única solução é Jesus, você começa a enxergar coisas que aconteceram no passado que você não entendia, mas você agora está vendo a verdade. A verdade é Jesus. Então, é isso que eu quero deixar para você, meu amigo, minha amiga, que você não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos. Deus pode realizar muitas coisas na sua vida. Os planos de Deus são muito maiores e muito melhores daquilo do que possamos pensar ou imaginar. Então, não desista do Senhor, não deixe de acreditar. Busque ao Senhor, entregue-se ao Senhor, dedique a sua vida ao Senhor como se sua vida dependesse, porque ela depende. Você depende de Jesus, eu dependo de Jesus. Eu não posso fazer nada sem Jesus. Então, o que eu quero neste momento é que você, tão somente, eu não sei a situação que você está passando, mas Jesus ele conhece, ele sabe o seu coração, ele sabe que você precisa dele. Então você precisa dar o primeiro passo, deixar Jesus me purifica, muda o meu coração, tira toda a mágoa, porque a mágoa ela é como se fosse um veneno. E o veneno, ele não faz mal para outras pessoas, ela faz mal para você próprio, faz mal para o seu coração, faz mal para a sua saúde. Então você não pode contaminar, deixar o seu coração, porque o seu corpo ele é templo do Espírito Santo. Então como é que você pode dizer que você ama a Deus, mas você tem rixa com seu irmão na igreja, tem rixa com seu irmão dentro de casa? Então você precisa tão somente abrir mão das coisas do mundo, e muitas das vezes abrir mão até de estar certo, e ir lá e chegar e pedir perdão. Meu irmão, me perdoe, eu não lhe fiz mal algum, ou se eu lhe fiz, me perdoe, porque eu sou uma pessoa falha. Eu sou uma pessoa falha, você também é uma pessoa falha, e nós não somos perfeitos, mas em Jesus nós somos justificados. Paulo ele fala uma palavra interessante quando ele diz que quando eu estou fraco é quando eu estou forte. Por quê? Porque quando eu estou fraco, eu não estou usando as minhas forças, eu estou usando as forças de Deus, entendeu? Então, com as forças de Deus, você pode vencer qualquer batalha, qualquer muralha, porque você não está usando as suas forças, você está usando as forças de Deus. Então, a cada dia você precisa se diminuir, ficar pequenininho,
pequenininho para que Deus ele possa ser grande na sua vida. Deus ele possa fazer coisas grandiosas na sua vida. Então, muitas das vezes, você precisa também deixar Deus trabalhar. Deus, toma conta de mim. Senhor, eu sou muito explosivo, me ajuda a controlar. Senhor, eu falo demais, me ajuda a segurar minha língua. Senhor, eu penso coisas que as pessoas já me falaram e aquilo me machuca. Faz aquilo que cicatrizar, porque a cicatriz, ela não faz você esquecer, mas ela faz você lembrar daquilo que aconteceu e perdoar, fazer com que o perdão ele cicatrize aquela ferida. Então, o mal que as pessoas fazem para você, você precisa perdoar, mesmo que você não tenha tido culpa, mesmo que você não fez nada de errado, mas a salvação depende de Jesus, mas você precisa chegar lá e pedir perdão. Irmão, me perdoe. Mas se a pessoa não quiser, pelo menos você está em paz, irmão. A melhor coisa que você tem é estar em paz, é você chegar à noite e deitar no seu travesseiro e tão somente descansar no Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por ter até aqui o Senhor me ajudou, o Senhor me sustentou, o Senhor não deixou faltar nada, nos mínimos detalhes. Quando parecia que ia dar errado, até quando estava perto de dar errado, o Senhor foi lá e corrigiu, fez dar certo. Porque o Senhor, Ele cuida. Eu entrego tão somente a minha vida ao Senhor. Eu dependo tão somente do Senhor. E eu quero que você também faça isso na sua vida. Entregue a sua vida para Jesus. Eu sei que você pode dizer: ah, irmão, mas eu já sou crente. Mas, irmão, a gente precisa entregar a Jesus todo dia. Não é uma vez por semana, não é uma vez no mês, não, é todo dia. A gente precisa todo dia pedir: Senhor, muito obrigado, Senhor. Me perdoe se eu fiz alguma coisa errada. Me ajude para que eu possa andar certo no seu caminho. Me ajude a corrigir os erros, até mesmo do passado, ou algum mal que eu fiz para a pessoa. Me ajude para que eu possa ser um servo na sua presença e que eu possa estar a cada dia na sua presença em paz. Possa ser as pessoas olharem para mim e dizer: ó, Olivar é um servo do Senhor, já fez muita coisa errada, mas hoje ele está na luz. E as pessoas veem quando você está na luz. Elas sentem que você é uma pessoa diferente. Elas veem: olha, eu vi fulano crescer, fulano fazia isso, fulano fazia aquilo, mas hoje ele é uma bênção, hoje ele está nas mãos do Senhor. E não existe coisa melhor do que estar nas mãos do Senhor, meu irmão. A luta é grande, mas tendo o Senhor do nosso lado, parece que o Senhor, nós ficamos tão pequenininho diante do Senhor e Ele se torna tão grande que, rapaz, é esse problema aí que eu achava que era impossível resolver e Deus foi lá e fez assim. Simplesmente Deus resolveu. Ele só liberou uma palavra e aquela muralha que tinha na minha frente, ela simplesmente desmoronou. Ou simplesmente existia eu não conseguia passar um obstáculo e Deus foi lá e me ajudou. Deus foi lá e me sustentou, porque o Senhor, Ele cuida de mim. E eu tenho certeza que Ele cuida de você também. Então, que Deus possa estar abençoando a sua vida e faça isso. Busque ao Senhor, entregue-se ao Senhor, porque eu dependo do Senhor e você também depende. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.